A tua presença me basta. E isso mexeu muito comigo e tem regido a minha vida e a vida dos grandes pastores. Hoje eu lembrava alguns conselhos que eu ouvi do próprio pastor César Castelhanos, lá na Colômbia, principalmente. Eu tive a oportunidade de estar mais próximo deles, em algumas convenções que a gente foi. Eu tive a oportunidade de ouvir pastores do mundo todo que estavam por lá, contavam as suas lutas, as suas batalhas, e eu cheguei à conclusão que todos os pastores que são pastores, eles enfrentam as mesmas lutas em todos os lugares do mundo, todos os lugares do mundo. E por que que ficam de pé? Por que que se mantém quando poderia cuidar só da família? Ou, no meu caso, que tem uma habilidade muito boa na área comercial, poderia ir ganhar bastante dinheiro. Por que que eu não vou, né? Por quê? Porque a presença de Deus me basta. Então Deus chamou, a gente continua. E eu aprendi com esses grandes pastores, né? Pastores de multidões, pastores que nós tivemos o Reinhard Bonk, enquanto ele era vivo, um alemão, que pregou, fez cultos como na Nigéria, se eu não me engano, não lembro agora a capital da Nigéria que ele pregou lá, uns 6 milhões de pessoas, 3 milhões aqui, 1 milhão lá. Eu fico imaginando. Você sabia que quem pega esse microfone aqui para ser usado por Deus, para ser um canal, para ser pastor, se estiver pregando para esse número de pessoas que está aqui, é a Igreja de Cristo. Se estiver pregando para 6 milhões de pessoas, é a Igreja de Cristo. Não muda nada para quem está pregando. Quem está pregando tem que saber que está sendo usado por Deus, tem que falar o que Deus pediu. Mas que esses homens têm uma experiência gigante, eles têm. Eu li o livro dele, do Reinhard Bonk, e enfrentavam lutas gigantescas, a gente não pode nem imaginar. Mas eles se firmam nisso. A graça me basta. A tua presença me basta. E eu lembrava que nos tempos de colégio, a gente, no meu tempo, teve aquele negócio de na saída era marcada lá uma luta. Havia uma discussão, então eu estudava num colégio grande lá e a gente dizia, ó, então é o seguinte, vamos fazer essa disputa lá na porta do colégio. Não sei se alguém que pegou esse tempo, eu peguei. Na porta do colégio nós marcava a luta. E isso corria nas salas de aula. Fulano vai lutar com o ciclano. Gente do céu, no Lá Você Corrigão, tinha 1.000 e poucos alunos em cada turno lá. É uma loucura. E eu, infelizmente, participei disso também, mas só apanhei. Mas o que que eu fazia para não apanhar muito? Eu coloquei aqui que era de costume a gente ir para esse confronto protegido por alguém mais forte, que era bom de braço. Então nós marcava as lutas, mas eu já chegava no fulano e dizia ao fulano, o negócio é o seguinte, amanhã tem um cachorro quente para você, tem uma rapadura, tinha rapadura assim que vendia, né? Com as rapaduras quadradinhas. Tem uma rapadura e um cachorro quente para você. Mas tu tem que sair comigo, porque eu marquei uma luta lá, eu vou apanhar que nem boi na canga. E tu tem que estar do meu lado. Se tu estiver do meu lado, os piá não vão se botar. E aí eu vou sair grande dessa história. Aí, por quê? A presença desse cara me bastava. Eu ia para a luta. Eu fui a algumas lutas. Dei uns tapas, tomei outros. E assim por diante. Aí outros marcavam, era toda semana tinha uma luta que acontecia na frente do colégio lá, você com o Ligão Concórdia, anos atrás, hoje não tem mais. Essa era a estratégia, sempre levar alguém forte do lado. Ah, não, eu vou, porque a presença desse camarada aí me basta. Nos casais, né? Então, quantas vezes o casal já disse um para o outro, né? Amor, se você me apoiar, eu vou. Se você me apoiar, eu encaro esse desafio. Quantos aqui de vocês já não fizeram, né? Às vezes até na compra de um imóvel, de um carro,
a coisa está indo para um patamar um pouquinho maior, e daí, amor? Vamos junto nessa? Se a mulher diz sim, estou contigo, pode ter certeza, o marido já pensa, a presença dela me basta. Já está me dando força, já. E olha, é real isso, dá muita força mesmo. Ou vice-versa, né? Tem muito disso. Mas estamos falando de pessoas. E com Deus. A presença de Deus, como ela conta na nossa vida. E eu tenho 2, 3 exemplos aqui. O primeiro de Paulo, que está em 2 Coríntios 12, 7, 8 ao 9. Aqui uma das palavras mais discutidas sobre Paulo, né? Dentro dos grandes pregadores também, que era esse espinho que Paulo tinha na carne. Então, a palavra diz, versículo 7, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Paulo, ele até no primeiro momento, ele acreditou que era um mensageiro de Satanás aquilo. Muitos dizem que pode ser um espinho mesmo que entrou na carne dele e não tinha como tirar, mas a maioria acredita que era uma doença terrível que o Paulo tinha e carregava com ele. E ele diz que por 3 vezes ele rogou a Deus que removesse dele. Mas aí olha o que aconteceu no versículo 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Deus falou com Paulo e disse: escuta aqui, eu te ouvi 3 vezes sim, você pedindo para isso sair de você. Mas saiba você, Paulo, que a minha graça te é suficiente. A graça é o cuidado de Deus, é a presença de Deus. Então, talvez você, nesse momento, ou alguém que você conhece, né? Que às vezes a pessoa diz, eu acho que eu não tenho Deus. Como é que isso não sai da minha vida, né? No caso de Paulo, como é que isso não sai do meu corpo? Às vezes, não. Deus quer que a pessoa viva pela graça dele. Paulo não tinha como se orgulhar de nada, porque ele tinha esse espinho na carne. Ele ia se orgulhar de alguma coisa, ele lembrava, para aí, eu não posso me orgulhar. E eu tenho isso dentro de mim. E incomodava muito ele, até o momento que Deus se disse, olha, não peça nada, Paulo. A minha graça te é suficiente. A minha presença te é suficiente. Então, Deus não removeu o espinho que estava em Paulo, porque queria revelar algo maior. Então, às vezes, Deus não remove algumas coisas da vida nossa, porque Deus justamente quer usar a tua fraqueza para mostrar a força dele, através da sua vida. E isso é real. E não adianta, como Paulo, às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas eu reclamar, mas eu falar, mas eu murmurar, às vezes não é nem murmurar. É como Paulo disse, eu roguei 3 vezes. Talvez alguém já rogou mais vezes, que significa clamar, né? Não tem problema disso. Vai chegar um momento que Deus vai falar contigo. E Deus disse para Paulo, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque às vezes, quanto mais fraco você é, mais Deus aparece na sua vida. Então, o ideal é orar, mas nunca reclamar, porque justamente Deus está usando você para mostrar a força dele através da sua vida. Então, ouça, o que Deus dizia, Paulo, quando você está fraco, meu poder aparece mais claramente. Quantas vezes eu estive fraco? E eu vi o poder de Deus aparecer mais claramente em mim. Você talvez já passou por isso. Quando a pessoa está fraca, quando ela se acha em momento difícil, ore a Deus e convide Deus para aparecer em sua vida, que você diminua e cresça, e Cristo cresça, né?
Paulo fez uma oração um dia desse. Está registrado. Que eu diminua e que Cristo cresça. Então, a limitação de Paulo seria o palco para o poder de Deus aparecer. A minha limitação, quando eu chego no meu limite, é o cenário para que Deus apareça. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais como avançar. Não tenho mais o que fazer. Então, a graça de Deus me é suficiente. A presença de Deus vai fazer com que as coisas continuem acontecendo, que a minha vida continue avançando, porque Paulo mesmo com esse espinho na carne, Paulo avançava. Por isso, irmãos, que Paulo foi náufrago, Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi humilhado, Paulo passou por tudo, mas com certeza ele se mantinha de pé porque ele lembrava dessa palavra de Deus para a vida dele. A minha graça te é suficiente. Às vezes, nos tempos que nós estamos vivendo hoje a nível do Brasil, né? Muitas pessoas passando por muitas situações difíceis e a gente não sabe o que vem por aí. E nesse momento a gente tem que estar de fato agarrado com Deus. Saber que a graça de Deus nos é suficiente. E também sabermos que se a gente pode fazer algo por alguém, faça. Estava olhando para o Léo agora e nós vamos, acho que essa semana, ajeitar a nossa sala ali embaixo, porque agora vem o inverno. Eu falei com o pastor, o vereador Pagnussati, e na prefeitura tem tanta roupa num local ali, irmãos, armazenado, que é impressionante, é quase impossível alguém passar frio em Chapecó. E então o que nós vamos trabalhar, vou sentar ainda junto com o Léo, para nós trabalharmos, e alguém que queira nos ajudar nesta área de ação social, de nós sempre ter cesta básica ou alguns alimentos para a gente fornecer, não só por pessoas da igreja, porque graças a Deus aqui na igreja a maioria das pessoas não precisam, mas se precisar tem, mas para nós alcançar pessoas que passam necessidades, que a gente não conhece, que eu tenho na minha mente uma forma de trabalho, para nós identificarmos, porque Deus disse para Paulo, a minha graça te é suficiente. Sim, a graça de Deus é suficiente, mas mesmo assim as pessoas precisam comer. A gente precisa entender que a graça é suficiente para a pessoa se manter de pé, para a pessoa lutar, para a pessoa orar. Mas além disso, ela precisa se alimentar. Então, irmãos, uma das coisas que nós vamos, eu tenho no coração, eu não mostro porque eu não gosto de aparecer muito nisso, mas da onde eu vim em Concórdia, eu fazia secretamente, que nem o meu pastor não sabia. Eu não postava nada sobre isso, eu não queria aplausos sobre isso, mas um dia só mostrei aqui na igreja as fotos de bairros pobres em Concórdia, e eu sozinho entregando roupa, entregando alimento, entregando a palavra de Deus. Ajudei crianças na escola durante muito tempo, crianças pobres, ajudei com... Nunca dei dinheiro, porque criança não sabe o que fazer com dinheiro. Comprava material escolar, começo de ano, comprava... Irmãos, eu fiz muita coisa. Porque eu sempre entendi, eu não sou salvo por isso. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Porque as obras, elas fortalecem a nossa fé, e a nossa fé nos leva a crer em Deus, a participar da ceia e ser salvo um dia. Então, uma coisa liga na outra. Então, já na próxima Santa Ceia, irmãos, você que tem no coração de trazer uma cesta básica, de trazer algum alimento, no mínimo nas Santas Ceias, que você traga. E nós vamos ter ali embaixo uma prateleira, um lugar adequado onde nós vamos armazenar. E, primeiramente, os irmãos da casa, que passar por alguma necessidade, a gente vai ter. E também depois nós vamos ter algum trabalho. Você que conhece alguém que está passando alguma necessidade, a gente vai ir até essas pessoas, leva o alimento e leva a palavra. E assim também vamos fazer o que cabe a nós que temos, ajudar aqueles que não têm. Então Deus estava dizendo a Paulo, eu não tiro
a fraqueza, porque é nela que eu mostro a minha força em você. Esse foi o recado de Deus para Paulo. Eu não tiro a fraqueza, eu vou deixar você fraco, porque é nela que eu mostro a minha força em você. Eu acredito que o momento que tu mais teve força na vida foi o momento que tu esteve mais fraco. Porque é o momento que daí não é mais você que age, é Deus que age. Porque até que você está mostrando a tua força, ela é parecida com a de todos. Mas quando aparece a força de Deus através da sua vida, aí as pessoas vão dizer, meu Deus, como é que essa pessoa é tão forte? Como é que ela aguenta? Você já não encontrou pessoas com dificuldade de saúde muito grande? Muito grande. Às vezes parece até sem saída, né? Como eu preguei domingo, a probabilidade é zero, mas a pessoa está feliz e está pregando para outros e está motivando outros. E às vezes as pessoas dizem, meu Deus, como é que essa pessoa assim fica até constrangida? Eu já encontrei pessoas assim. É porque a graça de Deus está operando nessa pessoa. Que a graça de Deus está operando nessa pessoa. Então a fraqueza, irmãos, não é derrota. É o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Diga isso para as pessoas. Quando você encontrar alguém fraco, uma mãe, um pai, está passando dificuldade, lutas com um filho, uma filha, diga para essa pessoa que essa fraqueza não é uma derrota. É o lugar onde o poder de Deus está se aperfeiçoando. Ontem eu vi, Bruna, no teu stories, estavam fazendo um evento para uma criança, né? Talvez para a mãe, o pai dessa criança, a probabilidade é zero, né? Por causa da doença, como é que é? AME. Esse é o nome, né? É bem raro isso, né? Aí, ó. Então, ali Deus, eu acredito, quando vi isso dali, eu lembrei na hora, né? Estava refletindo sobre a palavra. Eu digo, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É um menino, né? Vai se aperfeiçoar nesse menino. Através da busca da mãe, através das pessoas que ajudam, né? E por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Daqui a pouco, se Deus quiser, Ele pode todas as coisas, realizar um milagre, um menino desse se salvar, um dia ser até um pregador da palavra. Então nós temos que levar essa mensagem para as pessoas. A tua fraqueza não é derrota, é o lugar onde o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Nós temos que passar essa mensagem para as pessoas, porque às vezes a probabilidade dela crer está zerada. Em Êxodo 33:14 também tem uma passagem importante, irmãos, de um grande homem de Deus, Moisés. Êxodo 13:14. Moisés estava levando o povo do deserto para a terra prometida. Deus confiou a Moisés, mas olha o que Moisés disse a Deus. Ao que Yahvé lhe respondeu para Moisés: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Deus prometeu a Moisés. Mas olha o que Moisés respondeu: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Moisés estava dizendo: a tua presença me basta. Mas sem a tua presença eu não vou conduzir esse povo para a terra prometida. Moisés também estava dizendo: sem a tua presença eu não posso nada. O Senhor está dizendo que pessoalmente vai me dar descanso e tudo mais, mas eu não vou sair daqui se o Senhor mesmo não vier conosco. Eu vou dar um conselho para vocês, irmãos: não se movam. Não se movam sem a presença de Deus. Todo dia, quando você vai trabalhar, diz: Senhor, a tua presença me basta, mas esteja comigo. Vai evitar um monte não. Vai evitar todo tipo de problema, de cilada, de armadilha que tu ia ter pelo caminho. Faça como Moisés: Senhor, eu não arredo o pé.
Eu não saio. Você vai viajar? Senhor, eu não saio de casa se a tua presença não for comigo. Eu não coloco a minha família no meu carro, Senhor, e ir para uma avenida, uma rodovia, uma BR tão perigosa, se o Senhor não estiver comigo. Eu não irei. Sinta isso. Deus vai falar ao teu coração, você vai sentir uma paz muito grande. Aí você vai. Senhor, eu vou para o meu trabalho. Se o Senhor não estiver comigo no meu trabalho, eu não vou. Porque eu preciso da tua presença para mim crescer, para mim avançar no meu trabalho, ser respeitado, respeitada lá e tal. Você é dono de empresa. Senhor, a tua presença me basta, mas sem ela eu não sei fazer nada, eu não posso nada, me acompanhe. Eu não vou abrir minha empresa se o Senhor não estiver comigo. Gente, um filho fazer uma declaração dessa para Deus é tremendo. É tremendo. Vai dar certo. Talvez Moisés pensou, melhor permanecer no deserto, que eles estavam no deserto, com a presença, melhor permanecer no deserto com a presença de Deus do que entrar na promessa sem ele. Olha como isso é forte. Foi o que Moisés pensou. Nós temos a promessa da terra prometida, mas do que me adianta viver a promessa se cumprir na minha vida e Deus já não está comigo. Irmãos, acontece coisas na vida das pessoas. Eu estava com o meu pastor sexta-feira, conversando com ele, sexta tarde, e sempre aprendendo com ele. Que tudo que eu estou passando, tudo que eu passo, tudo que eu acertei, tudo que errei, o meu pastor está lá na frente, tem 50 anos de caminhada, então você aprende com quem trilhou. E ouvindo ele, irmãos, é o que Moisés pensou aqui. Às vezes as pessoas, elas entram na promessa, elas começam a viver a promessa, sua família estava uma bênção, filhos estava uma bênção, finanças uma bênção e tal. Dá uma brecha, ou é por desonra, ou é por discussão, ou é por tantas e tantas situações, a pessoa está vivendo a promessa, mas Deus não está mais com ela. Quando termina de viver essa promessa, aí cai uma realidade, às vezes, que não é boa. Por isso Moisés disse, olha, deserto é ruim, mas no deserto com Deus é melhor do que na promessa sem Deus. Não esqueçam disso, meus irmãos. Não adianta viver a promessa de Deus. Daqui a pouco a vida da pessoa fica boa de um jeito, ela fica maravilhosa de um jeito, que as coisas de Deus já ficam de lado. Sim, você está vivendo a promessa. Você está dentro da promessa. Deus prometeu, você está vivendo, mas já não está mais na presença de Deus como estava antes de entrar na promessa. E Moisés nos deixou um ensinamento. Irmãos, isso bateu em mim com uma força que vocês não têm noção. Eu não sei se isso está batendo em você, precisa bater. Quando Moisés pensa isso, e isso não está na Bíblia, isso Deus me revelou. Porque eu pensei, mas por que Moisés não vai? Deus mandou. Deus disse, eu pessoalmente irei e te darei descanso, vai. E aí Moisés bateu o pé com aquele filho que bate o pé e diz, não, no versículo 15, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Isso foi muito forte para mim, irmãos. Não adianta entrar na terra prometida sem Deus. Na terra prometida tinha gigante. Quem entra na terra prometida sem Deus, o primeiro gigante que vem, papa o cara. É forte, né? E tem muita sabedoria nisso, irmãos. Então, no deserto ou na promessa, o que realmente importa é a presença de Deus. Não importa se você está ainda no deserto, se você já está vivendo a promessa, o que importa é a presença de Deus. Então, não é sobre força, não é sobre cenário, não é sobre conquista, é sobre Deus estar comigo. Não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, eu tenho uma empresa, a minha casa é assim, meus carros é assim, a minha saúde é assim,
tudo é assim, tudo é bonito, mas eu já não tenho a presença de Deus. Eu já deixei Deus de lado, porque a vida está tão boa que agora deixa eu curtir um pouco, sabe? Moisés não quis isso. E Moisés nos deixou um ensinamento muito grande, irmãos. Entrar na promessa sem a presença de Deus não serve. Por isso, desse tema poderoso, a tua presença me basta. Diga para a pessoa que está do teu lado, a tua presença me basta. Aplauda o Senhor Jesus. Eu vou concluir com a passagem de Davi. Eu amo a história de Davi, irmãos, porque me ensina muito a questão de Davi. 1 Samuel 17, 44, 45. Ali, nesse capítulo, fala toda a história que se desenrolou da preparação de Davi para ir lutar com Golias. Mas olha esses dois versículos. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Golias desafiando Davi. Um meninozinho, 15, 16 anos, né? Frente a um guerreiro, lá de quase 3 metros, que é o que esses guerreiros tinham na época, essa raça de gigantes. E ele diz, vem cá, eu vou dar a tua carne aí, vou matar você, vou entregar para as feras do campo comer. Desafiou Davi. Qualquer homem de hoje ou daquela época, frente a uma provocação dessa, humanamente falando, sai correndo. A probabilidade, como eu falei domingo, é zero do cara encarar uma situação dessa. De encarar o gigante desse. Quantos gigantes têm desafiado a tua vida, né? Quantos gigantes se levantam assim e nos desafiam mesmo. E põe à prova a nossa fé, inclusive. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não reclame muito de gigante, porque às vezes gigante, eles se levantam para pôr à prova a nossa fé. E aqui foi a prova, foi posta à prova a fé de Davi. Mas olha como Davi respondeu, e prestem atenção vocês, a sabedoria que tem nisso para a gente não errar. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Aqui está o ensinamento, irmãos. Onde é que se viu com um menino daquela idade, tão pequenininho, fraquinho fisicamente? Onde é que ele vai encarar um gigante desse tamanho? Nem lá no tempo antigo, nem no tempo presente, isso não existe. Mas por que ele foi? A resposta está aqui, ele não foi por ele não foi em nome dele, ele disse, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Ele disse para o gigante assim, olha aqui, gigante, você está olhando para mim. Desafiar eu é fácil. Querer matar eu é fácil. Você está todo armado e eu não tenho nada. Mas eu venho em nome de Deus. Não é eu que você vai encarar. Não é eu que você tem que matar. Não é eu que você tem que derrubar. Você está desafiando o Deus de Israel, que está em mim. Tu acha que o gigante viu isso? Não viu. Ele ouviu. Deve ter dado uma risada. Olha ali, ó. E saltou em Davi, né? O que aconteceu? Morreu. Vou dar um conselho para você. Eu não sei quantos gigantes já enfrentou. Não sei se você está enfrentando algum, mas pode ser que no decorrer da vida aí você tenha que enfrentar gigantes. Nós temos filhos, teremos netos. A gente não sabe do dia da manhã, gente.
Não dá para ficar dentro da promessa e deixar Deus de lado. Que o gigante do nada, o Golias aparece. Se você for em teu nome, ele vai te jogar para as feras do campo, de certeza. Mas se tu pensar como Davi, Senhor, eu estou desarmado, eu não tenho força, ele é um guerreiro, mas a tua presença me basta. O Golias não entendeu nada, não viu esse Deus nele, porque Deus é espírito. Mas a hora que a pedra chegou na cabeça de Golias, não deu tempo para ele pensar. Ele tombou. Quando Deus age ao teu favor, o gigante nem vê de onde vem a pedrada, Eric. É tombo certo, é derrota certa e é vitória para a tua vida. Então, para Davi, a presença de Deus bastou na vitória sobre o gigante Golias. E na tua vida, a presença de Deus basta para vencer? Tem que ser sim, irmãos. Porque a nossa força não pode nada. A nossa força tem que ser usada para crer. A nossa força tem que ser usada para desafiar o gigante em nome de Deus. A nossa força é para isso. Davi parecia fraco, mas não era derrotado. Pois na sua limitação, Deus se revelou, vencendo Golias através da sua vida. Olha só, você pode parecer fraco. As pessoas podem achar você fraca, podem achar você fraco. As pessoas podem olhar para o teu estado físico, as pessoas podem olhar para a tua idade, as pessoas podem ficar cuidando a tua condição financeira, e nisso tudo elas podem tirar um perfil teu e dizer, esse eu venço fácil, porque ele não é tão forte fisicamente, ele não tem muita grana, ele não tem poder econômico, ele não tem poder político, ele não tem, na sociedade não é muito bem visto também, esse daí eu vou derrotar. Porque ele não vê o Deus que está em você. Mas se você disser para esse gigante, ó, chuveio, você vem com todas essas armas contra mim, mas eu vou a ti em nome do Deus que eu sirvo. Eu vou a ti em nome de Jesus. Aí Deus vai ser glorificado porque você citou o nome de Deus. A vitória não vai para a tua conta. Sempre que um ser humano tentar levar a vitória para o nome dele, ele já está derrotado. Mas sempre que você fazer como Davi, eu vou em nome do Deus de Israel a quem tu desafiaste. Tem muito gigante desafiando nós que vai cair, irmãos. Porque não é nós que estão desafiando, mas estão desafiando o Deus que nós servimos. Por isso nós vamos vencer. Davi não era um derrotado. Era a prova de que Deus transforma fraqueza em vitória. Você não é um derrotado. Você pode ser fraco. Eu sou fraco, e muito fraco, porque sem Deus eu não sou nada. Você é fraco. Mas nós não somos derrotados. Mas como que um fraco não é derrotado então, pastor? Justamente porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele falou isso para Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. A minha graça te é suficiente, a minha presença basta. Você consegue entender isso? Então eu não sei amanhã o que você vai lutar, o que você vai enfrentar, ou no decorrer da tua vida, ou teus filhos, teus netos, que você vai ter que dar uma palavra numa hora de uma luta. Que palavra você vai dar para um filho teu na hora de uma luta? Ou até para um neto teu lá na frente, que palavra você vai dar? Ele vai dizer, ô vô, eu sou muito fraquinho, eu não consigo passar nesse vestibular, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Você vai ensinar, dizer, olha, fraco você é, meu neto, mas você não é derrotado e nunca vai ser. Porque o Deus que o teu vô serve e serviu a vida inteira, ele está em você. E todo gigante que se levanta na tua frente vai cair pela força do Deus que opera na tua vida. Teu neto vai ser um grande vencedor. Teu filho vai ser um grande vencedor, tua filha. Você vai ser um grande vencedor. Mas você precisa ter
isso dentro de você. Então Davi não venceu Golias por força, mas pela confiança em Deus. Não sei se você consegue entender isso. Davi não venceu por força, mas pela confiança em Deus. Quantas lutas eu, pastor Gil, venci sem força nenhuma, só confiando em Deus. Quantas lutas, Rafinha, você venceu sem força nenhuma, mas venceu pela confiança em Deus? Se tu for testemunhar, são muitas. E quantas nós vamos ter que vencer sem força nenhuma, mas por confiar em Deus, Deus vence por nós. A tua graça me basta. Por isso, irmãos, que as pessoas estão sofrendo demais, principalmente fora da igreja e também dentro da igreja. Porque ainda não haviam conseguido entender isso. Às vezes a pessoa lê a palavra, mas lê na corrida, oh, que história bonita. O gigante veio e Davi disse, tu vem com lança, escudo, e lança, e não sei mais o que, espada, e tal, e tal. E Davi vai e diz, eu vou em nome de Deus. Ai, que lindo. Não, não é só lindo. É um ensinamento poderoso. A Bíblia está te dando uma arma violenta para tu derrubar qualquer gigante. Porque quem te vê como derrotado, fraco e derrotado, é o gigante. Mas Deus vê você como fraco e forte pela força dele que opera através de você. Deus não vê você como derrotado. Claro que nós somos fracos. Sem Deus, que força nós teríamos? Nenhuma. Aos olhos dos homens, irmãos, Davi era fraco, mas nas mãos de Deus, ele era a resposta para derrubar gigantes. Claro. Aos olhos dos homens, eu sou fraco. Mas nas mãos de Deus, eu sou uma resposta de como se derruba gigantes. Você tem que chegar na tua família. Você tem que chegar na tua empresa. Já pensou você trabalhando numa empresa, chegar lá e achar o teu patrão, a tua patroa num desânimo total? E dizer, olha, meu amigo, minha amiga, eu tenho a resposta. Nós vamos dar a volta, vamos derrubar esse gigante. Ah, mas você é tão fraco, pode pensar, você é tão fraquinho, você é até meu funcionário. Mas eu nas mãos de Deus, a senhora, o Senhor nas mãos de Deus, nós somos a resposta para derrubar esse gigante. Você levanta qualquer pessoa. Nós ganhamos muita gente para Jesus levando esta palavra. A tua presença me basta. Nós temos que sair, irmãos, desse Dia das Mães com essa certeza, com essa palavra. Não importa as lutas que estamos enfrentando, que vamos enfrentar, se a presença de Deus nos basta, nós já somos vitoriosos em tudo. É lógico que na vida se apresenta muitos desafios. É lógico que na nossa caminhada até chegar nos céus, vai se levantar muito gigante, vai se levantar muitas lutas. Mas nós temos que ter isso, a tua presença me basta. Agora, Davi criou um cenário antes para poder pensar isso. Davi disse, eu vou em nome do Deus. Não é de uma hora para outra, você chegar à frente de um gigante e dizer, olha seu gigante, eu não tenho força nem nada, mas eu vou em nome de Deus, a quem tu está desafiando e tal. Mas Davi falou isso porque ele vivia uma vida com Deus. Eu não posso simplesmente atentar ao Senhor vosso Deus. A Bíblia diz, não atente ao Senhor vosso Deus. Eu não posso chegar amanhã, ter que enfrentar uma luta e dizer para esse gigante, olha, você vem com isso e mais aquilo, mas eu não tenho força nenhuma, eu sou fraco, mas não sou derrotado, eu vou em nome de Deus, tu tens desafiado a Deus e não a mim. Mas para Deus avalizar essa minha palavra, como Davi, que pegou uma pedra e foi, então, e lançou. Quando ele lançou, foi a força de Deus, foi a direção de Deus, porque realmente ele tinha uma vida com Deus antes de falar isso.
Não basta simplesmente eu dizer a tua presença me basta. A tua presença me basta se realmente Deus está comigo. Porque Sansão, irmãos, pensou que a presença de Deus ainda estava com ele, mas ele tinha entregado tudo a uma prostituta. Ele entregou o segredo para Dalila. E quando ela anunciou, ó, os filisteus estão vindo, como sempre, ele achou que estava na presença de Deus, porque ele continuava forte. Ele levantou, foi, e os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos dele, colocaram ele puxar um moinho. Porque ele já não tinha mais a presença de Deus. Então, para eu dizer, a tua presença me basta, eu tenho que ter uma história com Deus, eu tenho que ter uma caminhada com Deus. Para mim poder dizer, Senhor, a tua presença me basta, e Deus olhar para mim e dizer, mas como assim, meu filho? A tua presença me basta. Você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você deixa as coisas minhas para trás para operar as do mundo, enfim, tantas coisas, irmãos. Um pai faz esse alerta que eu estou fazendo. Porque a Bíblia nos mostra duas situações de dois homens, um muito forte e um muito fraco. O muito fortão tinha a presença de Deus e com uma queixada de jumento venceu 1000 homens, Sansão. Mas se prostituiu com uma mulher. Muitas pessoas se prostituem com outras coisas e da mesma forma perdem a presença de Deus. E quando o inimigo vem, a pessoa, ela sempre foi acostumada a estar com Deus, Deus está comigo. Vai lá e pimba, dá errado às vezes. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Mas Davi, quando surge o gigante e o exército todo recuado, ele tinha uma vida com Deus. Ele cuidava das ovelhas de Deus, ele honrava o seu pai, ele honrava a sua mãe, ele honrava seus irmãos, ele honrava a Deus acima de tudo. Foi fácil ele dizer, olha, eu sou fraco, tudo mais, mas não sou derrotado, porque eu tenho um Deus que caminha comigo, seu gigante. Então eu venho em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Pega uma pedrinha de nada, põe numa funda e joga. Aí Deus faz toda a parte, o gigante cai e ele é vencido. Então, irmãos, para nós dizermos a tua presença me basta, que realmente tu tenha uma vida com Deus. Porque Moisés deixou um ensinamento. Você pode estar vivendo a promessa de Deus, mas pode estar sem Deus. Por isso Moisés disse, eu fico no deserto com Deus, mas não entro na promessa sem Deus. Então que essa palavra, irmãos, realmente você começa a martelar ela. A tua presença me basta. Todos os dias você vai dizer, Deus, a tua presença me basta. E começa a ser um homem, uma mulher de oração que ame a Deus. Eu tenho, para mim concluir, eu fiz uma oração essa semana, eu digo, Deus, 9 anos que eu estou aqui, eu nunca orei dessa forma. Mas eu quero agora, Pai, formar uma igreja de discípulos, de adoradores e de homens e mulheres que oram ao Senhor. Que a oração é a única linguagem que Deus traz resposta, é a oração. A oração. Para nós podermos bater no peito e dizer, a tua presença me basta, Deus. Surge o cenário que surgir ao teu redor. Você sabe que a presença de Deus te basta. Você vai ter Deus dizendo, olha aqui, a minha graça te é suficiente, Léo. Você vai viver uma vida feliz. Você vai viver uma vida abençoada. Irmãos, eu concluo aqui esta palavra. Uma palavra de muito ensinamento. Uma palavra de muitos conselhos. De grandes vitoriosos da Bíblia. E dei uma só de um derrotado que bastou para falar com todos nós. A de Sansão. Tem mais. Então você tem que escolher hoje o que você quer ser. Sansão ou Davi? Chega um momento da vida que a gente precisa escolher. Ser Sansão ou Davi? Eu escolho ser Davi. No sentido, poder dizer, Senhor, a tua graça me basta. E ver os gigantes caindo à nossa frente. Amém?